Bom, gente, então, oficialmente, né, sejam bem-vindos para a gente poder conversar sobre a regularização aí do Salão Parceiro. Eu tenho feito esse trabalho de orientação pelas redes sociais, ali pelo Instagram, Facebook e tal, mas ainda é um trabalho formiguinha, as pessoas acabam tendo bastante dúvida. Então eu resolvi fazer aí um anúncio e convidar algumas pessoas para vir aqui, até para que vocês possam também me ajudar nesse processo de esclarecimento das pessoas, porque é bem complicado as pessoas estar nessa escuridão, assim, sem ter as informações corretas, não saber para que lado seguir. Então é isso que a gente vai conversar aqui agora. E se vocês tiverem alguma dúvida bem pontual lá do salão, vocês podem me perguntar que a gente vai falando. Bom, eu sou Alexandre Silveira, eu sou contador, eu sou consultor de empresas também, sou consultor lá do Sebrae, né, no Sistema S, atuo. Também sou professor, trabalho tendo algumas, na pós-graduação, na graduação também trabalho com instrutoria e cursos, assim, em alguns lugares quando me convidam e fecha aí a agenda, também vou para a gente fazer uma conversa. Sou pós-graduado em gestão de pessoas, também tenho MBA em consultoria e gestão de negócios. Estou graduando agora no curso de Direito, depois desse processo todo aí, agora fui para a 8ª fase. Não é fácil, porque é um curso que é bem puxado, assim, tem bastante leitura e tal, mas casa muito com a minha necessidade de orientar, principalmente a questão, aqui eu tenho escritório de contabilidade, então orientar as pessoas, os meus clientes, eu preciso muito das informações da legislação, porque a contabilidade, diferente daquilo que as pessoas pensam, né, que a contabilidade é número, é cálculo e tal, a contabilidade ela é uma ciência aplicada do direito, então você tem que entender o direito para poder fazer a aplicação, senão não tem jeito e tal. E daí a gente vê bastante coisa na graduação em contabilidade, mas procurar outras coisas é necessário, né? E também sou representante sindical de um sindicato que atende nível nacional, então aqui em Santa Catarina eu sou o único representante para poder fazer a homologação dos contratos. As pessoas perguntam assim, onde que faz a homologação, como que faz e tal. Também vou falar para vocês como que funciona. E eu consigo fazer a homologação desses contratos por aqui, tá? Então, basicamente é isso, né? As minhas competências e qualificações, aí já estou há bastante tempo. O meu escritório eu tenho aqui há 10 anos, já estou trabalhando. Trabalho também há 10 anos com consultoria e treinamento. Antes eu já trabalhava com contabilidade e financeiro e tal. E depois que eu me formei é que eu acabei abrindo o escritório e trabalhando, assim. Então, tem bastante coisa assim, que eu pego da minha vida profissional e pessoal e trago para poder ajudar os meus clientes. Uma das coisas que estão aqui, que a Andréia até sabe, que eu tive um salão de beleza. Durante quase 5 anos eu fui sócio de um salão, então eu entendo da realidade, eu sei o que acontece lá dentro do salão, quais são as dificuldades que tem, como que é o relacionamento com o cabeleireiro, com a manicure, com o fornecedor, com o cliente, eu sei o que o cliente quer, sei das dificuldades dos controles que a gente tem dentro do salão de beleza, porque a gente até estava comentando antes de vocês chegar, que normalmente as pessoas, ou quando elas vão abrir uma empresa, elas têm um sonho, um desejo muito grande, ou existe uma necessidade aconteceu e elas acabam tendo que empreender para poder abrir a sua empresa, né? Dentro do salão de beleza, normalmente acontece um cabeleireiro que ele era profissional, entendia muito da parte técnica e ele resolveu que ele queria abrir um salão, queria empreender. O cenário normalmente é assim, tá? Normalmente é esse. Às vezes acontece a pessoa cair de paraquedas dentro de um salão de beleza e abrir, como foi comigo, eu claro, fiz um planejamento antes, mas eu não era cabeleireiro, eu não era profissional e era gestor. Foi muito legal eu, assim, poder aprender todas essas questões, participar de feiras, treinamento da área da beleza, entender sobre as outras coisas, mas eu fui, assim,
diferente do que normalmente acontece. Normalmente acontece o profissional trabalha, aprende a ser cabeleireiro ou a manicure aprende a fazer e abre uma esmalteria. E quando essa pessoa vai para esse novo patamar, nova situação, ele não sabe a questão da gestão, ele não sabe fazer controles administrativos, ele não sabe fazer controle financeiro, ele não sabe fazer os contratos, ele não sabe fazer tudo aquilo que uma empresa precisa. E um salão de beleza, ele é uma empresa, então a gente tem que olhar, né, com esse detalhe. Então, além dessas minhas qualificações aí, pessoais, eu também fui gestor de um salão de beleza, o que me credencia a ter assim, informações detalhadas lá do processo de atendimento. Tá? Então, e uma coisa que não está ali, né, nesse processo é que eu, ao longo desses anos, eu venho trabalhando na orientação dos empresários, e eu acredito, até por conta da minha própria história, da minha própria vida, assim, nas coisas que aconteceram comigo, que é possível a gente ter a empresa e a vida que a gente ama, desde que a gente faça algumas coisas, tenha alguns cuidados e tal, e a contabilidade, a legislação. Para mim, a vida pessoal, ela fez muito sentido, assim, e quando eu começo a ver e conversar com os meus clientes que há algum tempo eu atendo, aqueles clientes que eles têm uma estrutura de controle melhor, que eles aplicam aquilo que a gente faz, que a gente fala e tal, eles acabam se destacando mais no mercado, tendo uma empresa mais sólida, acabam entendendo, né, e vendo os números daquela empresa e acabam tendo daí uma vida mais próspera e tal. E hoje o que eu quero é que vocês também possam fazer uma reflexão sobre aquilo que vocês como estão tocando os seus negócios, para que vocês possam olhar para o negócio de vocês e falar, poxa, eu gosto do que eu faço, né? Eu sou um bom profissional naquilo que eu faço, e isso me gera resultado, tanto pessoal quanto profissional, seja ele financeiro, emocional, de contribuição com uma sociedade, com as pessoas que trabalham, porque ter uma empresa é um conjunto de tudo isso, né? Eu ter dinheiro, mas eu contribuir. E nessa forma de contribuição, eu ganho mais e assim vai a roda da abundância e da prosperidade, ela vai gerando, porque se eu quiser só para mim, acaba que não dá certo. Então eu tenho algumas coisas ali para cumprir, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que você tiver, pode ir me perguntando, e é uma conversa, tá? Não é pra gente poder chegar assim, na ideia mesmo, vocês saírem daqui com uma informação que foi útil para você. Bom, o mercado da beleza hoje, a gente sabe que o Brasil é o terceiro maior mercado da beleza do mundo, né? Então, produtos de beleza, serviços profissionais, só perde para China e Estados Unidos. A China porque tem um monte de gente lá morando, né? E os Estados Unidos por conta de ser uma das potências, maiores economias aí do mundo. Eu não sei se os Estados Unidos está em primeiro, se está a China, está uma coisa, uma disputa assim. Hoje nós temos aí em torno de 500 mil salões de beleza formais no Brasil, tá? Tem um dado que não está aqui, mas estima-se aí que existe mais 48% disso, então, sei lá, mais 200 e tantos mil salões de beleza de forma informal, tá? Então, é muito salão de beleza, a gente tá num processo onde a economia ela não está crescendo, né? Então, a gente tem aí uma previsão de crescimento que foi reduzida agora para menos de 1%. Então, um salão de beleza que conseguir se destacar e crescer mais do que isso, ele assim, ultrapassou todas as expectativas que o Brasil inteiro, que o país tem para crescer. Então, a gente está num processo que ou a gente cuida do nosso negócio para reduzir custo, para ter os controles feitos de forma adequada, ou a gente não cresce, ou a gente vai perder mercado, perder dinheiro e tudo mais. Então, a gente tem que olhar bastante, né? Hoje, aqui em Santa Catarina, em torno de 31 mil microempreendedores individuais que estão formalizados
E daí desses 31 mil microempreendedores individuais da área da beleza, são mais de 300 mil que estão formalizados, e desses 300 mil, 10% atuam na área da beleza. Então, cabeleireiro, manicure, depiladora, maquiadora e tal. No Brasil, em torno de 850 mil são microempreendedores individuais que estão formalizados. Mas a gente sabe que não são todo mundo, né? Tem bastante gente ainda que vocês, nos salões de beleza que vocês trabalham, vocês podem ver que não são todos os profissionais que estão formalizados. Cada vez que a gente faz algum tipo de feira, algum tipo de evento para falar sobre a formalização do microempreendedor individual, sempre tem gente... Mas eu nunca nem ouvi, eu nem sabia que isso existia. Apesar de a gente estar todo dia falando sobre, tem um monte de gente que não sabe. Então a informação leva tempo a chegar. Desde 2009 tem o MEI, né? E as pessoas ainda não sabem. Nesse ano tem bastante pessoa também com falta de interesse, né? Tipo assim, trabalha, ganha, vai, resolve, mas não quer saber do resto, assim, da burocracia. Mas isso eu acho que tem mudado um pouco, assim. Um pouco, sim. Porque tem mudado até pela questão da contribuição. A gente está num momento que a gente está criticando todas as coisas, né? Sobre corrupção, sobre o papel das pessoas e o nosso papel também no processo, né? Então, eu estou fazendo aquilo que é certo, eu estou contribuindo da forma que eu tenho que contribuir. A gente está falando sobre reforma da Previdência, então as pessoas estão se questionando, mas eu contribuo para a Previdência ou não contribuo? Eu vou ter acesso à Previdência, eu vou ter acesso a... Então as pessoas estão nesse processo. Eu acho que realmente a gente andou num momento, assim, muito complexo nos últimos anos, que era de não estou nem aí, mas a gente está num processo de autoavaliação e de avaliação do todo. Queria falar alguma coisa? Não, inclusive estou participando do CDL, da beleza, no grupo lá? Do grupo de beleza, e uma das coisas, até segunda teve uma palestra com o Júlio de Leon sobre a trajetória dele, tá? E no final a gente estava conversando com o pessoal do CDL e uma das coisas que eles estão querendo é fazer com que todo mundo tenha a sua... porque muita gente trabalha no escuro, né? Uhum. Então o CDL está querendo ver um meio para abranger todo mundo, para todo mundo ter sua empresa, porque não é justo quem paga e quem não paga, né? Uhum. É uma coisa muito chata, né? E não só o CDL, isso é um movimento que está tendo, inclusive do fisco federal, estadual, municipal, trabalhista. Tem algumas cidades que já estão com um processo de fiscalização nos segmentos de beleza. Então, por exemplo, o Ministério do Trabalho vai até os salões de beleza para verificar: tem contrato ou não tem contrato? Como que está a situação? Não tem contrato, notifica todo mundo e manda assinar a carteira de todos os profissionais. Cacetada vem assim no que eu acho a lombo. desigualdade, né? Não querendo falar uma coisa assim, negócio de fiscalização e de vigilância sanitária, etc, etc. Uhum. Aí tá ali no bairro e tal, né? Lá do início até o final tem 50 e poucos salões. Mas a fiscalização, aí tem os da rua principal, os que são mais visados, etc. Uhum. Tem das ruas paralelas e que tal, acaba não vendo. Que acaba não vendo, não sendo fiscalizado, não sendo multado e não sei o que. Então, assim, a gente acaba sofrendo mais, né? Além de pagar... Aqueles que já vão mais nos que estão cadastrados, né? Cadastrado e que tem maior, tipo assim, sabe onde é o meu ali, né? Sim. Tá mais exposto. Tá mais visado, não sei mas o quê. A vigilância adora ir lá, né? Mas é isso, o objetivo do CDL é que os profissionais, arrumar um jeito, tipo, na minha rua tem, então Mas aí o que eu digo que a própria fiscalização, eles vão ali na Geralzona, eles não vão naquelas paralelas, eles não vão lá num bairro mais, menos visado, assim, que tem um monte de portinha na própria nossa rua. Eu tenho um conhecido meu que ainda usa aquele forninho. A gente usa autoclave, não sei o que, e que passou 2 meses da manutenção. Não é só autoclave, tem que ter etiquetinha ali, não sei o que. Não, teste e tal. Então é isso, mas na nossa rua lá tem um salãozinho que além delas exigirem autoclave, tudo bem que é justo, mas ainda tem mais a fiscalização em cima dos Mas inquéritos. é um custo a mais, tudo custo. Tudo custo. Em cima dos mais visados.
Eu entendo todo esse processo de fiscalização e eu concordo assim com vocês. Eu acho que realmente ainda falta muito para ter braço para a fiscalização poder atingir todo mundo, tá? Mas o que eu tenho batido na tecla, e talvez o que a CDL está tentando propor também é fazer com que as pessoas entendam sobre a necessidade e a obrigatoriedade disso e cumprir minimamente aquilo que o fisco espera. Até para que a gente possa contribuir de verdade com o nosso papel dentro da sociedade, sabe? Conscientizar, né? Conscientizar as pessoas. E eu acho que isso tem sido feito, Então, mas é claro, é um processo, não é da noite para o dia, tá? Então é um processo. Tem que dar, por exemplo, assim, desculpa interromper, mas as pessoas que trabalham comigo, daí eu tenho que não querem pagar ou isso ou aquilo. Eu tenho que sentar do lado da pessoa e fazer uma psicologia. Olha, fulano, eu acho que tu deve pensar, porque isso ocorre, tem a questão da previdência. De repente acontece alguma coisa, tu quebra um braço, a manicure ela acha que ela é super-herói, ela nunca vai ter problema nenhum. E o cabeleireiro também acha que nunca vai ter problema no braço. E aí tem que conscientizar, mas isso aí também já tentando para eles e para mim. Claro. Proteger, porque a partir do momento que eles se regularizam, fica mais tranquilo para ti, claro, eu entendo. E isso é um trabalho mesmo que os salões de beleza precisam fazer. Então, se você está fazendo isso... Já fiz muito, agora na verdade eu me reinventei e quis fazer um estilo mais ateliê, uma coisa menor. E daí tá sozinho? Entendi, tá trabalhando mais sozinho. Todo mundo Eu já fiz, eu fechei tudo e... Entendi. Mas se quem tem um salão e tem profissionais que trabalham, assim, você precisa implantar alguns tipos de controle antes até mesmo desse profissional iniciar no trabalho. Então, fazer o contrato antes, exigir que ele se formalize antes. E se todos os salões estiverem mais ou menos alinhados e fazendo as mesmas exigências, o mercado ele vai mudar o perfil. A pessoa, quando for trabalhar no salão dela e for sair para trabalhar no dela, já vai saber, não adianta eu ir de qualquer jeito, porque eu sei que quando eu chegar lá, a exigência vai ser... Mas também tem a questão que, às vezes, esse negócio dos salões é um jogo de gato e rato, né? Aí daqui a pouco, a fulaninha tá saindo dali, tem um monte de clientes e vão pegar a fulana, e traz a fulana pro salão. De qualquer jeito. Aceita de qualquer... eu sei, eu acho. Mas daí, se você entender... E por que daí a maioria dos salões acabam tendo problema desse rotatividade de pessoas e até mesmo de trabalhar e não sair do lugar? Porque não entendem que a gente é o universo, é uma roda, né? E tudo gira e tudo... Então, se eu faço a coisa e faço de qualquer jeito, o resultado vem de qualquer jeito e não vem aquele resultado que a gente espera. Então, quanto mais preparado, quanto mais adequado ao regramento, aquilo que, daí vamos chamar o nome que você quiser, sei lá, que o universo legislativo, ou que o universo como em si, em termos de energia, ele espera de você, quanto mais próximo daquilo, o teu resultado lá no final vai ser melhor. Eu acredito isso piamente porque comigo acontece assim e com as pessoas que eu vejo e que acabam assim se destacando, acabam tendo. Mas Alexandre, fulano de tal lá, e ela tem um salão e está tendo muito dinheiro e ele não faz nada disso. Qual é o segredo dele? Daí tu tem que ir lá e conversar com ele e perguntar assim, você tá bem? Você dorme direito à noite? Você não sei o quê? E daí é tudo mentira. Tudo ilusionismo. Tudo ilusão. Daí a pessoa chega... Salão de beleza tem uma beleza porque a pessoa pode chegar bem maquiada, bem vestida, com a bolsa não sei o quê. Só que daí você vai ver os problemas que ela tem de ação trabalhista, o problema que ela não dorme à noite, o problema que não sei o quê. Conta negativa, mas a maquiagem tá bonita. E a gente compra isso, né? Então, o que eu tô, propondo para vocês, e eu acho que isso é uma coisa que é bacana, é que a gente possa entender o nosso papel, entender de que forma eu estou inserido nisso aqui. Então, são 800 e tantas mil pessoas, mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, que com certeza atuam nesse segmento e que precisam olhar para o segmento da beleza com uma nova ideia, tá? Essas aqui são as leis que
que compõem aí as leis do mercado da beleza. Quando eu tinha o meu salão de beleza, foi em 2012, foi em 2012 que eu abri, e lá, quando teve a regulamentação, o reconhecimento das profissões, porque até então não existia reconhecimento da lei, da atividade, sabe? Até parece, quando saiu isso era um absurdo, porque como que não reconhece por lei uma atividade que existe desde sempre, né? Então a gente tem histórico, assim, sei lá, lá dos tempos mais remotos do Egito e tal. Regularizar a atividade fim. Não tinha esse regramento. Quando começou em 2013, teve o primeiro projeto de lei falando sobre o regramento do salão parceiro. Como que eles faziam para dentro da legislação eles conseguissem separar aquilo que fosse a receita dos profissionais e a receita do salão de beleza. Até então não se tinha nenhum tipo de regramento para isso. Lá em 2012, quando eles reconheceram a profissão, foi a primeira forma, porque precisava, isso está dentro do arcabouço, dentro da legislação, para poder dar lá um tratamento específico para os salões de beleza. Então eles deram o primeiro passo reconhecendo a lei, né, reconhecendo as profissões. Depois, em 2016, e só em 2016, então começou em 2013, até 2016 é que teve o regramento do salão parceiro. Até então, todo salão de beleza que contratava os profissionais parceiros só tinha uma opção, que era assinar carteira de trabalho. Pisar em ovos é uma saída. Não, só tinha uma opção, que era assinar a carteira de trabalho desses profissionais. Qualquer coisa que fosse feito diferente disso, tinha o risco de ação trabalhista. A maioria dos salões de beleza não assinava a carteira de trabalho de nenhum profissional. Tanto que eu conheço alguns salões de beleza aqui em Florianópolis, e de todos os que eu conheço, sei lá, dá para contar na palma da mão, assim, em uma mão, os que assinam a carteira dos profissionais que trabalham. A maioria mantinha um contrato de parceria, mesmo isso não estando dentro do que a legislação permitia. Então as pessoas faziam um contrato de parceria e daí dormia com a insegurança, com medo, porque não sabia se o cabeleireiro ou a manicure se iria acionar na Justiça do Trabalho ou não. Quem aqui já viu ou já vivenciou alguma ação trabalhista? Vocês já viram alguma situação no salão de beleza? Lá tu não teve? Nunca teve problema. Sim, sabendo, né? Eu vi de 9 contra 1. Acontece, às vezes acontece de ter esse motim, né? Sai vários profissionais e daí eles todos entram com a ação na Justiça do Trabalho, ou às vezes uma pessoa sai assim inconformada e aciona. E isso acontece até nos dias de hoje, tá? Aliás, teve um cabeleireiro que saiu, colocou, mas ele perdeu. Perdeu? Tá. Daí depende o que ele estava pedindo. 9 anos atrás. Pediu, mas ele perdeu tudo ou perdeu uma parte? Tudo. Ele pediu coisa de, né? Pediu vínculo empregatício. Essas coisas. Na época eu tava entrando, eu tinha recém-entrado lá quando ele saiu. Um mês depois ele saiu. E depois eu fiquei sabendo que ele voltou na justiça, mas perdeu. Não ganhou nada. Mas isso não é a regra. Essa é bem exceção. Tinha só esse contrato de parceria. Isso não é regra, isso é bem exceção. Assim, a regra é as pessoas entrarem com uma ação na Justiça do Trabalho e saírem vitoriosas, tá? Porque como não tinha previsão dentro da legislação para esses contratos de parceria, qualquer coisa que você fizesse realmente estava assim, ilegal, estava irregular, tá? Depois de 2016, que teve a lei do salão parceiro, teve uma alteração dentro do Simples Nacional que permite que os salões de beleza excluam da receita bruta, das receitas que o salão teve. Então tem o faturamento, né, o valor. Por exemplo, o salão faturou 30 mil reais no mês. Daqueles 30 mil, 15, por exemplo, foi para pagar os profissionais. Eu posso tributar somente pelos 15, só pela diferença. Então eu pego o valor faturado total, tiro aquilo que foi repassado para os profissionais e aquilo que sobrou de fato para o salão é o que eu levo para a tributação. E
A lei que alterou isso foi a 155 dentro do Simples Nacional, só que os efeitos só em janeiro de 2018. Então, antes de 2018, ninguém nem podia reduzir da base de cálculo ali os valores pagos aos profissionais. Então, só com a alteração da Lei 155. E, claro, existem aí algumas leis também municipais, federais, trabalhistas, né, da vigilância sanitária, que também contemplam aí esse arcabouço de legislação dos regramentos dos salões de beleza, tá? Deixa eu só fazer uma pergunta. Claro. O MEI vai até uns 80 mil reais, né? 81, isso. Daí, o salão, por exemplo, fatura 30 mil reais por mês. Perfeito. Como é que eu comprovo que aqueles 15 mil é para eu pagar o meu MEI? Para eu não tributar todo o meu lucro? Sempre o salão de beleza, qual que é a lógica, tá? Eu deveria fazer a emissão de notas fiscais para todas as minhas vendas. Então, o salão, o cliente passou lá no caixa, fez o pagamento, eu emito notas fiscais. Vamos supor que eu emiti a nota fiscal no valor de 50 mil. Os profissionais, eu repassei desses 50, vamos supor que seja metade foi para os profissionais, eu repassei 25 mil. Sobrou 25 aqui que eu levaria para a tributação. Esses 25 aqui, que é do profissional, o profissional também tem que emitir uma nota fiscal. Tá? Daí quando... O MEI dele vai emitir uma nota fiscal para mim. Exato. Ele vai ter um microempreendedor individual dele e vai emitir uma nota fiscal contra o salão para que você... CPF. Não, ele pode fazer uma nota fiscal simplificada só contra o CNPJ do salão, no valor... Do cliente. É que quem vai emitir a nota fiscal para o cliente é o salão. E o salão precisa pegar o CPF de cada cliente. Aqui em Florianópolis a gente consegue fazer com a nota fiscal simplificada, daí não precisa identificar o CPF. Outros municípios, daí tu tem que verificar sobre a questão do regramento municipal, né? Então, por exemplo, daí São José, Palhoça, daí tem que verificar se eles têm algum tipo de modalidade de nota fiscal simplificada para saber se você precisa ou não identificar o CPF do contribuinte. Tem essa dificuldade, Alexandre. Eu emito todo mês total não identificado no valor X. Agora, e na hora deles, eles só querem os benefícios, eles não querem os ônus. Sim, sim. Aí eu tenho meio não sei o que, mas tá tudo atrasado, tá tudo irregular, tudo não sei o que, e eles não emitem essa nota. Então, no dia a dia, na prática, ali com o cabeleireiro e com a manicure, é muito difícil. Sim, sim, eu e aí entendo. aquela lá, não, que eu sustento o filho sozinha, que eu tenho aluguel, que eu tenho... E não paga. Não, eu entendo. Daí o que acontece? Lá dentro da lei, a gente vai ver isso mais à frente, existe uma figura ali que é da responsabilidade do salão de beleza em fazer a retenção de algum tipo de tributo e fazer o desconto. O que eu tenho feito com os meus clientes aqui no escritório oriento que ele, de todos os valores que você recebe, que o profissional recebe, você vai desconta alguma coisa. Ou desconta algum consumo, ou desconta algum adiantamento que ele teve no salão. Na prática, isso acontece. O profissional fala, comprou um shampoo, comprou alguma coisa, você pagou alguma coisa para ele, no final do mês, ou no acerto, você desconta aquele valor. Sai no recibo. Você desconta a guia do MEI e o salão de beleza se responsabiliza em efetuar o pagamento. É muito mais fácil. Claro. Ele mesmo paga. Então, enquanto aquele profissional estiver ali contigo, você vai fazer a contribuição para ele e ele vai estar certinho. Porque se realmente você deixa isso para o profissional, acaba que... Alguns que conseguem entender que aquilo vai ser vantajoso para ele, acabam efetuando o pagamento. Mas a grande maioria não paga. Trabalhar no meu salão. Exato. Fala, olha, isso aqui é de contribuição da Previdência. O fulano ali do lado diz que não cobra essa taxa, Deus, o bem dele. Aí ele não saca pro bem dele. Mas ela tem a taxa, não vai lá. Eles são miseráveis. Às vezes eles sentem até a dificuldade de acessar e imprimir a guia. Tem. Não é nem só isso, eles são... Não, as pessoas têm essa dificuldade, André. Ela tá pegando o dinheiro pra quê? Sim, mas aí faz isso pra eles em troca de já pagar a guia, né? Então já Tem salão de beleza também que, por exemplo, é R$50, gente.
isso pode ser um custo também assumido pelo próprio salão. Por que não? Não é tão assim impeditivo, não é tão pesado, né? Vale a pena bem, né? Daí então tudo precisa ser avaliado. Vale a pena, por exemplo, eu pagar esses R$50, que é a contribuição daquele profissional, para mostrar para ele, olha, eu me importo contigo e tal. Ou desconto da comissão, né? Não te incomodar futuramente, se ele tiver algum problema, a Gisele estava falando da licença maternidade, precisa da licença maternidade, precisa de uma outra coisa. Oferecer, vamos supor, 50%, oferece 48%. Por que os outros 2%? Por causa da tributação que eu vou assumir. Enfim, daí isso tudo tem formas, daí eu tenho que entender como é que é a realidade do salão e como que vai ser essa informação para os profissionais, tá? Às vezes vale mais a pena também eu fazer o pagamento e eu mesmo tirar aquele valor da minha parte, porque eu também vou ter uma redução aqui da minha carga tributária, né? Então eu não posso compartilhar isso com um profissional, porque em vez de eu tributar sobre os 50%, eu vou estar tributando sobre 25%, ou às vezes até menos, porque dependendo do serviço, a gente sabe que tem comissão que é 70%, que é 80% e tal. E além disso, eu costumo dizer que a redução da carga tributária, ela pode chegar até 70% do valor que você paga. Por quê? Porque além de você reduzir a alíquota já direto, quando você faz o cálculo do tributo, você leva em consideração ao faturamento bruto. O faturamento bruto é para você poder fazer um enquadramento da alíquota que você vai pagar. Então, ao longo prazo, a tua alíquota também vai diminuir mais, porque o teu histórico de faturamento acumulado, ele também diminui. Então, você tem a redução, porque reduz a base de cálculo, e tem a redução também no tempo, porque você muda de enquadramento e muda de faixa de tributação. Então, assim, não posso assumir esses R$50 para reduzir isso aqui? Então, isso é uma pergunta. Cada salão, cada profissional é que tem que chegar nesse entendimento. Eu costumo ajudar e conversar com os meus clientes nesse sentido, para que eles possam encontrar uma solução que seja econômica, que traga benefício para ele, mas também que traga benefício para o profissional. Porque não adianta você querer tirar vantagem em tudo. Você tem que encontrar o equilíbrio, porque se você quiser só tirar a vantagem, você vai acabar que não vai ter problema. Então, o objetivo então da lei do salão parceiro é ter segurança jurídica, é reduzir a carga tributária, delimitar responsabilidades, né, e trazer um novo modelo de gestão para os salões de beleza. Então, os salões de beleza, normalmente, eles não se preocupam em fazer a contratação, fazer o contrato, pegam as pessoas, começam a trabalhar. O que no dia a dia acontece? Chega o profissional, vai lá, faz um teste no salão de beleza, depois do teste, pode começar, já vem amanhã e tal. Antes desse já vem amanhã, você vai vir amanhã, mas você vai ter que me trazer isso. Mas eu não tenho nada disso. Tá, então eu posso até te ajudar a fazer, daí tá alinhado, por exemplo, com a contabilidade, para a contabilidade poder ajudar vocês, ou vocês terem aí informações. Eu tenho a minha plataforma de cursos e treinamentos e eu disponibilizo para aqueles que são meus clientes um seminário de regularização dos profissionais. Então eu ensino para o dono do salão de beleza como que ele faz essa regularização, como que ele conversa com o profissional para dizer, olha, quais são os benefícios, quais são as vantagens que você tem sendo microempreendedor individual, o que acontece depois com o teu MEI a hora que tu sair daqui, porque, por exemplo, se você faz o pagamento das guias, está tudo certo, mas depois que o profissional vai embora, o que tem que ser feito? Tem que baixar aquele microempreendedor individual, ele que vai assumir a responsabilidade do pagamento, quem vai assumir isso vai ser o próximo salão de beleza. Então, mesmo que eu faça o pagamento, eu tenho que ter essas informações para eu poder dizer para os salões de beleza e para o profissional o que precisa ser feito depois que acabar esse vínculo, acabar esse contrato. Tá? Quando o profissional sai? O que faz? Depende o que ele vai continuar sendo cabeleireiro, manicure, vai. Então, se ele for profissional, se ele não, ele só leva o número do CNPJ, ele tem que negociar lá com o salão, como é que vai ser feito? Não, o salão de beleza que vai pagar, vai manter o mesmo sistema, ou não, ele que vai ter que acessar o site e emitir, entende? A partir do momento que não... Mas é importante ele saber disso, e é importante o gestor do salão de beleza passar essa informação, porque as pessoas acabam agindo na negação
quando elas não conhecem. Então elas acham que vai ser arriscado, acham que vai ser caro, acham que não vai ter benefício. E quando você começa a falar com aquele profissional parceiro que está ali trabalhando com você, que tem benefício e que depois que ele sair dali, ele pode inclusive continuar com o microempreendedor individual, pagando, que o valor é barato, gente, é R$50, sabe? É super acessível. Eu tenho um problema lá comigo, é a minha irmã. A minha irmã já está aposentada, ela tem 62 anos, ela é manicure. Certo. Ela pode ter um MEI. Pode. Né? Mas Sim. é isso, porque é caro, porque eles vão trabalhar só para aquela coisa. Então, eu não... Ela pode, de certeza, que ela disse que não pode ter porque ela é aposentada. Mas se ela é aposentada por idade ou por tempo de contribuição, ela pode ter um mês sem problema nenhum. Tá? Ou ela não poderia ter um mês se ela fosse aposentada por invalidez, ou... mas aí ela não poderia nem estar trabalhando. Né? Porque uma pessoa que está numa condição, por exemplo, de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ela não pode ter atividade laboral. Nesse caso, por exemplo, qual seria o benefício? Porque ela já está aposentada. Né? O benefício é contribuir para um sistema que é muito maior que ela, que é um sistema de contribuição previdenciária. Todo mundo, não existe nenhum tipo de rendimento dentro do sistema mundial, não é nem no Brasil, no sistema mundial. Não existem rendimentos que você não contribua para a sociedade. Você tem que pagar imposto sobre aquilo que você... É mesmo para alegar para ela, se ela já não quer fazer, tem que ter algum argumento. É o que ela diz, eu já estou aposentada, não vou pagar para quê? Sim. Eu vou me aposentar de novo. Mas daí... Ser irmã, se ela fosse uma pessoa assim, né? A gente acredita que ela não tivesse Mas mais quando isso. meu marido falou para ela assim, olha, tu não estás querendo pagar os R$50, mas aí eu vou pagar imposto em cima do teu faturamento. Sim. Mas aí o que eu fiz no caso? Não sei, pode ser eu fiz que cada um deles tivessem a sua máquina de cartão. Não, mas isso não tá de acordo com o regramento do salão parceiro. Mas eu já fiz. Tá. Então agora eu já não tô mais... Sim. Não, porque uma das obrigações do salão é ser responsável por centralizar os pagamentos, receber isso tudo, fazer a emissão das notas fiscais. Então, esse modelo, por exemplo, de você levar, dar para o profissional essa responsabilidade, não está de acordo com isso que a gente está tratando aqui. Daí não existe hoje, dentro da legislação, um tratamento para isso. E daí a pessoa que faz isso, ou o salão que faz isso, acaba ficando inseguro, porque não tem tratamento dentro da legislação. Hoje, o que tem de tratamento dentro da legislação é isso aqui, é esse modelo, tá? Onde você centraliza os pagamentos. Serviria para ela, mas às vezes é aumento de comprovação de renda, né? Não sei qual é a aposentadoria, às vezes vai deixar um financiamento. Mas cada um tem o seu MEI. Somaria as duas rendas, né? Sim, se ela não tem o MEI, ela não tem como comprovar que ela E não só isso. Se aposentou com salário mínimo. E o Banco Empreendedor tem opções de empréstimos, né, para o MEI. Pro MEI. Até chega a ser até sem juros algumas opções. Às vezes precisa fazer um curso, alguma coisa, ou comprar equipamento. Mas cada um tendo o seu MEI, por exemplo, se tiver, eu estava pensando assim, por exemplo, cada um tendo o seu MEI, né? Eles têm o MEI deles, aí tá um contrato, eles estão prestando serviço dentro daquele local e eles podem receber com o cartão deles. Mas isso não está de acordo com o regramento do salão parceiro. O regramento do salão parceiro, ele pressupõe que o salão de beleza, ele é responsável pela gestão administrativa e financeira de tudo. Então, você tem um local que centraliza o pagamento e você se responsabiliza em fazer essas retenções, fazer todo esse controle. O dono do salão é responsável pela parte administrativa, pela gestão, pela parte de marketing, de estratégia. Então, hoje o salão de beleza, ele tem outras atribuições que em até um dado momento os donos de salões negavam por conta de ser... O cara, ele é profissional, eu sou cabeleireiro, eu sou muito bom no que eu faço. E daí eu nego toda essa parte de gestão e tal e transfiro para o outro a responsabilidade. Mas é um grande erro. E daí é onde os salões acabam fechando. Eu não sei qual se foi o teu problema lá, mas normalmente é um problema ligado à gestão e você transfere responsabilidade para o outro, onde na verdade aquela responsabilidade é do salão. Alexandre, no caso de sublocar,
quando se tem um contrato, eu estou usando o espaço, Certo. mas eu tenho minha máquina, é válido. Assim, ó, não tem regramento. O salão parceiro não aborda essa questão aí da sublocação, tá? Não garante que a pessoa está trabalhando regular dentro do salão, usando somente espaço e passando na maquininha dele. Não. Mas hoje tem um movimento aí de, eu quero compartilhar espaço. Então se junta 3 pessoas, 4, e alugam uma sala e vão, cada um paga as suas despesas e tal. Hoje não tem nenhum tipo de, regramento dentro da legislação para dar esse tratamento para essas pessoas, tá? Eu vejo que isso é uma tendência, mas hoje não tem nada dentro da legislação. Então, se acontecer, por exemplo, vamos supor, nós 3 aqui resolvemos abrir um salão e compartilhar espaço. Lá na frente, lá, tem uma placa ou tem 2 ou tem 3? É uma só. Nesse caso que eu conheço, é uma só. É uma só, beleza. Daí a Andrea vai lá e faz um trabalho e ela, sei lá, faz um corte químico num cabelo. Quem é o responsável? É o salão, Quem é o dono do salão? Entende? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque daí, daqui um pouco, eu e ele, que não temos nada a ver, porque foi a Andrea que fez, a gente vai entrar no rolo dela por conta disso. Tá? Então, assim, esse item aqui, ó, segurança jurídica, é onde o legislador se preocupou. Na verdade, dentro do regramento salão parceiro, é a única atividade empresarial que tem um tratamento específico para eu poder afastar risco de ação trabalhista, diminuir a carga tributária e dar segurança jurídica entre as relações. Não existe isso em nenhuma outra atividade empresarial. O salão de beleza é a única atividade. Eu costumo falar que é uma revolução para os salões de beleza. Então, o salão de beleza que não se aproveita dessa oportunidade que a lei traz, está cometendo assim um grande erro mesmo, tá? Nesse caso, então, a responsabilidade, um exemplo desses, estando dentro da legislação do salão parceiro, tudo ok, o profissional que realizou a atividade, que é o responsável? Na verdade, não, nunca vai, o profissional ele é responsável sim, mas dentro da legislação tem uma coisa que chama de responsabilidade objetiva. A empresa, ela se responsabiliza de forma objetiva por todos os danos causados, independente de quem causou. Então, por exemplo, eu tenho um escritório de contabilidade. Qualquer dano causado por mim ou pelas pessoas que trabalham comigo, a responsabilidade é da minha empresa, é do meu escritório. Então, eu que vou indenizar aquele cliente, eu que vou arcar com todos os prejuízos e tal. Quando a gente está tratando isso no regramento salão parceiro, a mesma coisa. O salão vai se responsabilizar por aquele corte químico acidental que teve lá. Mas como eu tenho um contrato de parceria com aquele profissional, dentro da esfera civil, daí eu posso entrar com uma ação e cobrar dele aquele valor de todo o gasto que eu tive com aquele processo. Entende? E que hoje isso, por ser uma situação bem insegura entre os salões e tal, daí o salão ele não tem um contrato de parceria, daí acontece algum tipo de problema, o salão não tem nem coragem de cobrar daquele profissional, porque acha que aquele profissional vai entrar com uma ação trabalhista, daí cobrando aqui. Então fica naquela situação toda de insegurança, por conta de, eu estou fazendo errado, daí o cara fez errado, então eu vou deixar aquilo que ele fez por conta de, senão ele vai vir me fazer uma cobrança que... Teve sabe? uma situação no salão que eu trabalhava da minha cunhada, esse é o meu, a manicure, ela tentou desentravar a unha e inflamou. A cliente voltou com a receita, nota fiscal, tudo para o salão pagar. Uhum. Daí a manicure não tinha como pagar. Começou a chorar. Aí a minha cunhada Pagou. Aí tira, né? Da manicure tu ganha 20%, 30% no máximo. Sim. Né? Ainda paga uma despesa dessa. Despesa de máquina, E é uma das não sei o quê. perguntas que eu tenho. Não. No contrato pode ser colocado na manicure só embelezamento das unhas e não é permitido desencavar, blá 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 blá. Aham. Pode. Inclusive, assim, ó, eu tenho orientado aos meus clientes 2 elementos, né? Um elemento é o contrato de parceria para fazer essa regulação e um outro é um regimento interno, onde eu vou deixar isso tudo muito claro, porque tem coisas que está dentro do contrato de parceria
que está de acordo com a lei, de acordo com o Código Civil, de acordo com a legislação trabalhista e tal. E eu posso fazer um regimento interno que vai falar sobre a conduta, sobre o comportamento, sobre o que espera de resultado. Então, eu tendo esses dois elementos, eu tenho aí uma proteção muito maior entre essas relações, tá? Então, olha só, a parceria é questão de união de esforços e ela não é obrigatória. Então, o salão de beleza, ele não é obrigado a se adequar ao regramento do salão parceiro. Qual é a outra opção? É assinar a carteira de todo mundo, pagar férias, 13º, vale transporte, FGTS, INSS, sobre essa relação contratual. Então, hoje só tem duas opções, ou contrato de parceria ou carteira de trabalho assinada. Qualquer coisa que você fizer diferente disso está irregular, e daí o que o juiz determina? Ah, não foi feito o contrato de parceria porque é obrigatório, porque é opcional, logo, se você não optou por fazer isso, você está numa contratação de um seletista, alguém que deveria ter carteira de trabalho assinada de forma irregular. Ah, então esse é o entendimento. Auxiliar de cabeleireiro. Auxiliar é contratado. Pode ser carteira assinada ou ele pode trabalhar sem comissionado? Eu entendo que daí tem que observar bem o que é cada situação, tá? É o auxiliar de cabeleireiro, que ele é responsável pela agenda, é responsável por limpeza, é responsável por alguma outra coisa, ou ele é só o auxiliar que recebe comissão em função do trabalho. Por exemplo, lá no salão onde eu tinha uma menina que era auxiliar, ela trabalhava com... Lá a gente cobrava tudo separado. Então, para lavar era um preço, para cortar era outro, para escovar era outro e tal. Faz assim. Então, se ela recebe, por exemplo, pelo serviço executado, por lavar, ela é cabeleireira, né? Só que a delimitação dela é para algumas atividades. Porque não quer dizer que o cabeleireiro, ele precisa, dentro do salão, mesmo que ele tenha competência, não quer dizer que ele vá fazer tudo. Porque se dentro do teu contrato, você contratou ele para ser colorista, ele sabe cortar, ele sabe não sei o quê, mas se no contrato dele não tiver, ele não vai fazer, porque ele vai ter que obrigatoriamente passar o corte para algum outro profissional. Tem salão que trabalha dessa forma também, tá? Então, tem uma auxiliar, que ela é carteira assinada, e ela cuida da agenda, um período, né? Minha cunhada trabalha... daí nesse caso precisaria. Não, ela fica depois das 3 e tal, mas desde o início ela sempre cuidou de tudo, então ela é registrada tudo certinho. Entendi. Só que se tiver com carteira assinada, daí... Só que quando eu falo alguma coisa pra fazer e tal, tipo, né, isso não é meu serviço, sabe? Tá bem complicado essa relação. E falta um monte, aquelas coisas erradas, né? Então, eu tô pensando em... ou vou mandar ela embora e dar a opção dela ficar como comissão. Mas é que daí assim, se você tem um vínculo dela com carteira de trabalho, para você contratar ela como um profissional parceiro, você tem que esperar 18 meses para ter essa contratação. Tá? Então não posso mudar o vínculo, porque daí o sistema entende que tem um processo de fraude aí nessa relação. Então tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Então assim, se é um cabeleireiro, se é um profissional que tem as suas atividades e recebe por comissão, independente se ele é auxiliar, porque a classificação de auxiliar é eu que digo, né? Você só vai fazer isso e esse trabalho, ele está contratado para isso. Mas ao momento que ele vai, sei lá, se especializando, tendo outras competências, você pode inclusive mudar o contrato dele, dando outras atribuições para ele fazer, tá? Então assim, eu não preciso contratar ele ali em folha, né? Mas ele tem, ele vai ganhar R$1.000 para ser auxiliar. Não. Fora daí isso, não. Porque isso ele vai fazer sobrancelha, que nem você fez o curso de sobrancelha. Vou fazer sobrancelha e vou receber a comissão. Tá. Mais os 800 ou 1.000 que é do meu... Não, daí assim, dentro do regulamento do salão parceiro não trata de salário, né? Porque das questões para reconhecimento do vínculo trabalhista é subordinação, recebimento de salário, habitualidade e tal. Então, se eu tiver esses itens todos aí, daí vai ser um problema, tá? Então, ele não pode fazer as duas coisas. Não é que ele não possa fazer as duas coisas. Se ele tem
se ele recebe salário, se ele tem um valor fixo, esse cara tem que ter carteira de trabalho assinado, porque ele não é um profissional parceiro. O profissional parceiro é aquele que tem a limitação contratual daquilo que ele pode ou não fazer de acordo com as competências e ele recebe uma comissão pelo trabalho executado. Se ele recebe uma comissão, um valor fixo para poder estar ali à tua disposição, daí ele não entra nesse processo de... Então, nesse contrato, não poderia colocar lá, tipo, contratado como auxiliar, ganhando valor X e... Pode, não tem problema. Daí você vai pagar uma comissão, só que essa comissão vai entrar para a base de cálculo de todos os encargos trabalhistas. Férias, 13º, FGTS, INSS, então tudo aquilo que você paga para aquele profissional vai entrar ali. Mesmo que seja gratificação. Daí tem que... A única coisa que não tem tributação é prêmio. Mas o que é o prêmio? O prêmio é uma remuneração que você paga por aquele trabalhador ter superado as expectativas, superado aquilo que você tinha esperado dele. Então, por exemplo, a pessoa, sei lá, vamos dar o exemplo, tirar de salão de beleza. A pessoa fez um contrato que era um contrato muito melhor do que aquilo que você já esperava dele. Ele tinha... o funcionário do mês, mais ou menos isso, enfim. Então, se o cara se destacou de forma que foi excepcional, extraordinário, você pode pagar, pode dar um prêmio para ele. Nesse caso, o prêmio não tem tributação. Agora, quando é uma comissão em função de uma atividade que ele normalmente, habitualmente faz, isso entra para todos os encargos, todos os efeitos, tá? Então, a parceria, ela não é obrigatória. A questão do administrativo e da recepção também não entram, né? Eu costumo dizer que o salão parceiro, ele envolve todas essas áreas aqui, né? Então, contábil, a parte da contabilidade, a parte de gestão, a parte dos profissionais parceiros, eu tenho que estar atento ao que os profissionais parceiros fazem, a parte de liderança, então eu tenho que saber como liderar, como falar, como convencer aquele profissional parceiro a se formalizar, né, mostrar para ele que é importante ele contribuir para um sistema, contribuir, mesmo que ele seja aposentado, que ele vai ter direito a uma comprovação de renda maior, que ele vai ter acesso a linhas de crédito específica, que ele vai poder não cair num processo de fiscalização de malha fina, porque a gente sabe que os controles da Receita Federal estão cada vez melhor. Então, essa pessoa lá que recebe esse dinheiro todo por fora. Ela utiliza cartão de crédito, ela tem mutação de patrimônio, ela comprou um veículo, ela comprou um carro. Da onde que está a origem desse recurso? Então, somou, eu tinha da minha aposentadoria, mas eu tenho mais agora o meu rendimento de coisa que eu não estou declarando, de manicure que eu não estou declarando. Daí eu comprei um carro, sei lá, comprei um carro R$40 mil. Daí eu não tive receita nenhuma. Isso não pode causar um estranhamento na Receita Federal para saber de onde que saiu o recurso para comprar aquele veículo. Então, eu tenho que mostrar para ele que isso aqui tudo está interligado. Então, a parte jurídica, né? Então, fazer o contrato de parceria, fazer um regimento interno, me preocupar com essa questão da retenção dos pagamentos e de tudo mais. Entender que a ação daquele profissional pode recair de forma objetiva também para dentro do meu salão, quais são os cuidados que eu tenho que tomar. A questão do sindicato. Então, um dos grandes problemas aqui é aonde fazer a homologação do contrato de parceria. Então, eu tenho uma opção que é aqui comigo, que seria, porque eu sou representante do ProBeleza, que é um sindicato nacional e que faz a homologação do sindicato. Aqui em Santa Catarina eu sou o único que sou representante e estou apto para fazer essas homologações. Claro, tem um custo que o sindicato cobra para fazer, custa R$150 para homologar cada um dos contratos. É uma taxa única e depois você paga um valor que é de R$10 se aquela pessoa é microempreendedor individual. Enquanto aquele contrato estiver ativo, paga R$10 por mês para o sindicato ficar validando, né, sendo responsável por aquele contrato. E também depois, no caso de uma rescisão contratual, o distrato, que seria o encerramento daquela relação, o sindicato cobra R$50 para homologar. Tá? Então, isso é tudo repassado ao sindicato. Eu faço isso para quem é meu cliente aqui no escritório, para as pessoas que eu atendo de forma a ajudar.
obrigatório a homologação, tá? Se você não tem o contrato, se ele não tiver homologado, ele não tem validade nenhuma, tá? Isso em Pernambuco, a Delegacia do Trabalho visitou alguns salões de beleza e naqueles salões de beleza que os contratos estavam feitos e não estavam homologados, eles determinaram que todo mundo deveria ter o vínculo de trabalho reconhecido. Então, determinou que fosse feita a assinatura na carteira de trabalho de todos os profissionais, recolhido o FGTS e tal. No caso, assim, ó, no caso, cada profissional, quem paga Esse custo, Eu entendo que isso é do salão. Eu entendo que é do salão. O salão que tem que se responsabilizar por isso. E no caso do teu trabalho, tu cobra aí dentro do teu trabalho? Não, isso é o trabalho para homologar o contrato, tá? Então, para homologar, isso não é meu, isso é do próprio sindicato, tá? A gente pega os dados, né, para poder fazer o teu contrato, pega as informações de retenção, as informações do mobiliário que fica à disposição, o que é a responsabilidade do profissional, sei lá, do cartão de crédito, qual é a tarifa que é cobrada, isso tudo a gente insere dentro do contrato, assina, pega a assinatura tua, do profissional, 2 testemunhas, a gente manda isso pro sindicato para eles fazerem a homologação. Tá? Não tem nenhuma cobrança extra aqui. Claro que eu não saio fazendo esse processo de homologação para todo mundo. Assim, eu só atendo quem é meu cliente aqui no escritório. Quem não é, tem uma outra opção, que é o Citratu, aqui em Florianópolis. Só que o Citratu, o que eles cobram? Eles cobram os mesmos R$150 para homologar e depois eles cobram 1,5% sobre o valor da nota fiscal emitida pelo profissional todos os meses. Então é muito mais caro, na minha opinião, tá? Então é mais barato o Pro Beleza do que o... Ele cobra os mesmos 150, e só que em vez de R$10 ele cobra 1,5%. Da nota fiscal emitida. Por que ele cobra isso? Você sabe que o sindicato ele não tem mais cobrança sindical, obrigatório, né? Então, como a parceria ela não é obrigatória, é opcional, você pode fazer esse contrato lá com eles, homologar isso lá, só que daí você vai ter que concordar com todas as regras que o sindicato determina. Então, não é obrigatório, se você quiser fazer, você faz seguindo ali as regras que ele impõe. Eu não sou tua cliente, Aham. minha contadora é outra. Entendi. Mas aí eu tenho que pagar isso aqui. A gente está estudando. Isso seria uma boa. Não, tô brincando. Eu estou estudando para ver como é que a gente vai fazer porque tem muita gente me pedindo, sabe, para homologar esses contratos para quem não é meu cliente. A gente está vendo como que a gente vai fazer, porque tem gente do Brasil inteiro, porque como eu estou na internet fazendo live, fazendo, né? Mas isso não me dá dinheiro, entende? Daí não vale a pena eu aumentar o trabalho. Mas é que assim, eu sou representante sindical, eu também não posso te cobrar para fazer esse trabalho, entende? Porque o sindicato ele tem esse trabalho e eu assumi essa responsabilidade de fazer. Então eu não vou... Só eu posso homologar. Então eu não posso cobrar mais do que o sindicato, porque... Lembra aquilo que eu falei, que tem a questão do universo? Então, tudo aquilo que você faz errado depois volta para você. Então, não adianta eu querer cobrar mais do que aquilo que o sindicato determina, porque depois isso vai ter cobrança, isso vai vir depois para mim. Como eu não falei, quero. eu estou tentando reestruturar, refazer esses contratos. Eu tenho esses contratos assinados, mas então não vale nada. Não vale nada. Porque não está homologado. Não vale nada. Aí vem essa questão. Eu tenho lá 10 pessoas. Uhum. Eu pagar lá já 1.500 para homologar. Eu vou ter que recorrer a você. E daí eu não sou tua cliente da contabilidade. Tá. A gente vai achar uma solução para ti. É bom eu ouvir assim vocês, até porque eu tenho falado muito pela internet com as pessoas, mas eu não consigo pegar todo o feedback. E hoje a gente fazendo essa conversa aqui fica mais fácil depois até para eu poder pensar o que eu posso fazer para poder te ajudar lá, tá?
Bom, então isso aqui, na verdade, são as áreas que estão envolvidas, né? A gente tem que pensar que isso vai gerar dinheiro para o salão de beleza, vai gerar aí uma contribuição para a sociedade, vai ser bom para as famílias das pessoas que estão lá. Claro que vai depender aí de um preparo, de uma educação também do gestor de salão de beleza, porque a gente tem que sair desse processo de negação e falar assim, não, tá, beleza, o que eu tenho realmente é uma empresa, eu sou o cabeleireiro, mas eu também sou o gestor de um salão, eu preciso cuidar disso, me preocupar com o contrato, me preocupar com as coisas que precisam ser feitas. E que é muita coisa, mas assim, vai ter que fazer muita coisa, entende? Vai ter que encontrar isso. Mas isso depois também vai ficando mais fácil ao longo do tempo. É mais difícil. Diminui. Um contrato homologado que daí é R$150, né? E pelo extrator é 1,5% sobre a nota do meu... Do cabeleireiro, do profissional. Porque ele vai emitir uma nota para você. Na nota dele. Na verdade, não fala isso, tá? Dentro do contrato de parceria. E até o Citratu, porque a homologação ele tem que ser feito pelo sindicato laboral, pelo sindicato dos empregados. E ele, em nenhum contrato, em nenhum sindicato que eu tenho conversado, e eu tenho conversado isso com vários, nenhum diz assim, você vai descontar isso do seu profissional. Eles entendem que esse custo tem que ser assumido pelo salão. Até os R$150? Até os R$150. Porque o sindicato, ele defende o interesse de quem? Do profissional. Então eles não querem passar um custo a mais. Até porque, quando a gente... dei uma palestra na semana do microempreendedor individual e a pessoa falou assim, mas aí tu só tá me falando que só tem vantagem para o salão de beleza. E isso é mais ou menos a visão que as pessoas têm, entende? Quando tu começa a descontar dele o 1,5%, começa a repassar para ele a cobrança não sei o quê, né? Fala, tá, mas olha só, eu trabalho para você, isso já acontece, né? Eu trabalho, você ganha em cima do meu trabalho, você não faz nada para mim, e agora você vai querer me descontar mais isso, mais não sei o quê, né? Você tá de sacanagem comigo. Então, já para evitar isso, eu entendo que isso tem que ser assumido pelo salão. Principalmente manicure, pode ser, daí tem que ver os profissionais. Então, papel do salão, qual é o papel do salão de beleza? Então, fazer a gestão... Que horas são aí daí? Meio-dia, beleza. Então, qual é o papel do salão parceiro? Então, fazer a gestão dos pagamentos e dos recebimentos, decidir como implantar, né, por implantar o regramento do salão parceiro, assumir possíveis demandas judiciais, se acontecer, contratar os profissionais para auxiliar, fiscalizar a atuação dos profissionais. Então é o dono do salão que tem que fiscalizar se aquele profissional está atuando de forma que não cause nenhum tipo de prejuízo lá para o salão de vocês. Manter a regularidade com os alvarás e também os contratos homologados, disponibilizar bens móveis e utensílios para a atividade do profissional e fiscalizar o cumprimento do contrato de parceria e também do regimento interno. Acaba que tem muitos conflitos porque os salões de beleza também não deixam muito claro. Aquilo que está dentro da cabeça do dono do salão não passa para a cabeça da outra pessoa se ela não for informada. Então, você ter contrato, ter um regimento interno, ter informações, isso ajuda muito, tá? Aqui as características do profissional, né? Uma informação, né? Para quem é profissional, a melhor forma é ele ser microempreendedor individual, então é ele ser MEI. Ali é onde vai ser mais barato para o salão, mais barato para o profissional e ele vai ter garantias ali da Previdência, tá? Todos os profissionais eles precisam estar habilitados para emitir de notas fiscais. Isso quer dizer, eles precisam ter o alvará junto à prefeitura onde eles têm a sede daquele microempreendedor individual. Então, se a sede dele for na Palhoça, for em São José, for em Florianópolis, eles têm que respeitar a legislação daquele município. Floripa hoje é o município aqui da região que está mais rápido e mais fácil de fazer o processo, tá? Então, se tiver um endereço de alguém ou da própria residência dele, ele consegue fazer. A alteração do endereço do MEI? Dá para fazer direto pelo portal, não tem custo nenhum, depois você só tem que validar essa alteração direto na prefeitura. E ainda está valendo eles pegarem as notas na prefeitura ou precisa do certificado?
certificado digital não precisa em Florianópolis, nem em São José e nem na Palhoça. Consegue fazer com um login e senha do próprio microempreendedor individual, assim, tá? É tranquilo. Mas ainda de todos os municípios, Floripa tá melhor, tá mais rápido, tá? Aí, assim, e qual é o custo para eles? Por exemplo, eles vão emitir uma nota de, sei lá... R$1.000. De R$1.000 Zero. por mês. Zero. Não tem custo nenhum. E como é que é emitida essa nota? Direto no sistema da prefeitura. Tá, aí eu faço assim. O MEI vai direto? Ele vai entrar com login e senha. Daí também, isso é uma outra coisa que eu ajudo os meus clientes a construírem, né? Eu transfiro essa responsabilidade para quem é microempreendedor individual, ou eu, todo mês, no fazer o fechamento dele, eu entro, acesso e emito a nota fiscal. O que é mais fácil? O que vocês acham que é mais fácil? O contador, ou vocês lá dentro fazer. Porque se você deixar essa responsabilidade... Porque é garantia, né? No caso, É garantia, é mais fácil, a nota vai estar certa, vai vindo na data que você Mas quer. é uma nota só mensal? Uma nota só mensal, ou quinzenal, dependendo da forma que ele recebe. Portal, ele mesmo que muda o endereço, não? É outra Não. coisa. No outro, daí é no site da prefeitura. No Da site prefeitura. Tem que Só que criar um não... cadastro, tá? Sim, tem que ter o alvará e tem que estar habilitado para a emissão da nota fiscal. E isso não tem custo nenhum. Não gera nenhum imposto a pagar para ele. ter trabalho para mim. Só o trabalho. Eu fecho lá. Mas é trabalho 1 15 minuto. dias, É 1 minuto. 1 minuto vezes todos eles. É, Aí, em vez beleza. de eu fazer um recibo que eu pago eles, Tu pode fazer eu vou fazer a nota fiscal. de todos os Joãozinhos Sim, e vou pagar eles de pelo valor da nota. Tá resolvido. E aí já pega a nota e dá pra eles também? E daí essa Então, nota eu vou ter fiscal, que eu pagar o DAS, eu pagar um mês todo mês para eles e eu mesma emitir a nota. notinha pra eles. Se ele falar, não, eu emito a nota, tá tudo certo, Mas do jeito que são. mais fácil. É mais- até de tu confiar, mas tem outros. Não, Tem uns que é... Tem o administrativo. Ou tem salão de beleza, tem salão de beleza e fala assim, eu só pago se tu emitir a nota. Daí a pessoa tem que se coçar para emitir a nota. E uma pergunta, meu marido mandou isso. Como deve ser a nota fiscal quando um dos profissionais é dono do salão, tipo eu? Beleza. Daí a tua nota fiscal vai ser para todos os clientes. Vai ser 50 mil. Vai ser, por exemplo, faturou 50 mil. Então a minha Cada... é em cima do faturamento Você vai emitir pelo faturamento total. total. Só que depois você vai reduzir da base de cálculo as notas fiscais que foram. Daí tem um trabalho que a contabilidade tem que fazer. Tá? Da Gisele, que você é contadora, a maioria dos escritórios não sabem nem que é possível fazer isso. Tá? E, por Não exemplo, sabem nem como fazer. Eu acho que vem de encontro com o que ela está perguntando. Eu sou do salão, né? E também sou profissional. Certo. O salão me comisiona. Certo. Eu posso separar os... Certo. E aí? Daí você vai emitir pelo total, você só vai descontar aquele valor que é dos profissionais parceiros. Aquilo que é o teu faturamento, você vai tributar pelo valor total. Mas existe o faturamento do salão, meu, vamos supor, e o meu prolabore. Não, mas daí tu tá separando duas coisas que não precisam ser separadas, é uma coisa só. O faturamento do salão, ele é composto por 2 tipos de faturamento. O faturamento dos profissionais, parceiros, e o teu faturamento. Se você é cabeleireiro, se você trabalha. Então, a tua nota fiscal vai ser emitida pelo valor total. E daí eu não vou deduzir nada, porque aquele valor ali é teu, é do teu rendimento. No salão eu tenho a empresa. Certo. Então eu sou... Comissionada. Eu ganho a minha comissão. Beleza. E daí você vai tributar quando você emite essa nota fiscal aqui. O que você só vai deduzir é o que você paga para os profissionais. Na verdade, essa nossa comissionamento é fictícia, só para nós organizar a nossa vida pessoal. Exato. Aquilo ali é o teu salário. Vai tributar. A gente achava, mas a gente, como eu dei a comissão, aí nós ficamos na dúvida só para nós. Sim. Só para nós. Vocês são parte do quadro jurídico da empresa quando vocês distribuem o lucro, que aí seria o teu rendimento. Daí o lucro, depois o que sobra aqui embaixo, isso não tem tributação para distribuir para você, isso é isento. Né? Mas você vai tributar ele lá na pessoa jurídica. Tá? Então olha só, uma outra informação.
Para o salão parceiro não entra as atividades de podologia, não entra a atividade de massoterapia, porque essas atividades não estão previstas lá dentro da legislação. Essas atividades de reiki, floral, aromaterapia, auriculoterapia, acupuntura, que são atividades que tem em alguns salões de beleza, isso também não entra no regramento do salão parceiro e também não entra no microempreendedor individual. Daí você tem que fazer a tributação sobre o valor total. Pode ter essa atividade, só que isso você não consegue deduzir da base, né? Então, por exemplo, se você tem algum profissional que é parceiro, que trabalha lá com você, primeiro, ele não vai ser microempreendedor individual, não pode, porque essas atividades aqui não tem dentro do MEI, e ela também não está prevista dentro da legislação para fazer essa dedução da base de cálculo. Mas a situação dela perante o salão, por exemplo? Daí é uma situação um pouco complexa. É um pouco complexo, porque essas atividades daí caem dentro do risco. Eu entendo que deveria ter ou carteira de trabalho assinado ou trabalhar no risco. É porque assim, eu não tenho um podólogo direto lá, mas eu tenho um podólogo parceiro, alguma cliente que quer muito lá de vez em quando. Tu chama ele. E ele vem e atende. Entendi. Mas então eu continuo correndo esse risco. Porque como aí não tem, como aí não tem habitualidade, é uma coisa muito eventual, a pessoa vem, eu acredito que não tenha risco nenhum para ti, tá? Mas agora, eu tenho um podólogo todos os dias que trabalha ali dentro do meu salão, ele não entra dentro do regramento do salão parceiro, tá? Você tem que tomar um pouco de cuidado. Não tem nem microempreendedor individual para essas atividades, né? Então, quando você vai lá... Se for... Isso, vai entrar como faturamento do salão. Eu posso ter um contrato com ele, só que daí esse valor ali vai ser tributado na pessoa física, vai ter que pagar imposto de renda, INSS, vai ter um outro tratamento ali para essa situação. Você poderia fazer com essa função um contrato intermitente? Pode. Daí, se eu for fazer com carteira de trabalho, posso fazer com contrato intermitente. Daí tem que olhar... Sim, mas o contrato intermitente é a carteira de trabalho, né? Só que daí, por que eu estou fazendo esse alerta? Para a gente poder entender que existe essa diferenciação e que quando chegar lá se você tiver alguma situação como essa, a gente tem que analisar pro teu caso, tá? Então, daí tem que olhar com um outro detalhamento, assim, tá? Essa lista de atividades, claro, ela pode sofrer alteração, então todo ano tem alteração, então tem que olhar. Principais benefícios, então, reduzir até 70% da carga tributária, até 100% dos encargos sobre a folha de pagamento, contrato de parceria com garantia nas relações, benefícios previdenciários, afasta risco de ação trabalhista, esses são os principais benefícios. Aqui eu estava falando sobre o vínculo empregatício, né? Então, subordinação, pessoalidade, habitualidade e salário. Então, se eu tenho esses 4 itens ali, por exemplo, um auxiliar de cabeleireiro, ele tem salário? Tem. Ele trabalha todos os dias? Ele pode se fazer substituir? Ele pode mandar outra pessoa no lugar dele? Não. E ele é subordinado? Ele só faz aquilo que eu mando? Então tem que ter carteira de trabalho assinado, tá? Se é um profissional parceiro, a gente tem que analisar. Recebe salário? Não. Ele tem habitualidade? Ele tem. Ele trabalha todo dia, tá? Ele tem pessoalidade? Ele pode se fazer substituir? Não pode. Tem subordinação? Ele tem bloqueio. Ele tem bloqueio da agenda, ele pode dizer, então ele não tem subordinação. Então ele não atende os 4 itens, então não é vínculo de trabalho, tá? Por isso que o contrato de parceria é importante, para deixar claro que ele pode sim bloquear a agenda, porque tem gente... Até teve um comentário no Instagram aqui, alguém fez assim... Eu fiz um vídeo falando vínculo trabalhista e a pessoa falou, vínculo de trabalho tem sim, se a pessoa trabalha tem um horário para cumprir, se a pessoa usa uniforme, se a pessoa isso, se a pessoa aquilo, não pode bloquear a agenda, isso é subordinação. Ele está certo e as pessoas sabem os direitos delas, entende? Às vezes a gente acha que não. Mas ali tem umas coisas que... A subordinação, o uso do uniforme, por exemplo, pode ser obrigatório.
Pode, eu entendo que pode ser obrigatório, porque isso é uma relação contratual lá no regimento interno também, tá? Então, por exemplo, eu posso falar, olha, para uniformização, padronização do atendimento, é obrigatório do uso do uniforme, assim como a manicure vai trabalhar com uma roupa X, avental, isso tudo está dentro do regramento. Isso não tira, não caracteriza vínculo trabalhista. Eu, no caso, tenho um avental e peço para trabalhar de preto e eu dou a blusinha. Beleza. Eu não vejo isso como um problema, como um vínculo. Só que, claro, eu tenho que analisar todos esses itens aqui, né? Então eu tenho que analisar tudo: subordinação, pessoalidade, habitualidade e salário. Já se perde na subordinação. Subordinação é o principal, assim. Ainda mesmo, beleza. Bom, olha só. Quando eu faço o contrato de parceria, eu tenho que deixar claro o percentual, a cota-parte, a questão de retenção de impostos, periodicidade do pagamento, o direito do profissional sobre o acesso, bloqueio de agenda, tá? Isso tem que estar claro lá no contrato. Esse direito seria, no caso, de chegar na recepção e pedir para bloquear a coisa, não que ele vá lá mexer no computador. Não, é o direito. Como é que funciona? Tem que avisar com 24 horas de antecedência, se já tem um cliente marcado, como é que faz e tal. Mas enfim, isso é bom deixar isso claro, né, dentro do contrato. Rescisão, aviso prévio. Então eu tenho que dar um aviso prévio para rescindir esse contrato de 30 dias. Se não for dado esse aviso prévio, tem multa. Então isso para o salário, mesma coisa, tem que avisar 30 dias. Você rebotou lá e foi embora. Não, daí ela tem uma multa para pagar se ela vai embora. Então é bom ter esses contratos, porque daí deixa muito claro. Daí assim, você tem o direito, né? Daí o que você vai fazer? Se você vai na justiça civil contra ela para cobrar, você tem esse direito, porque dentro do contrato tem essa informação. Mas no momento que a pessoa já sabe que ela tem essa obrigação, porque isso hoje não existe dentro do salão, fica mais fácil, depois a pessoa vai ter que ter um controle melhor. O contrato de parceria, além disso que é obrigatório, eu também tenho que analisar os costumes da empresa, a realidade dos fatos, então o regimento interno, tem que olhar a convenção coletiva, tem que olhar o Código Civil, o Código Penal, legislação trabalhista, legislação previdenciária, legislação tributária, legislação contábil e legislação empresarial e societária. É um conjunto de normas, tá? Então, quando a André falou assim, eu tenho um modelo, não sei, pegou da internet ou fez... Eu fico preocupado mesmo, porque às vezes as pessoas... pegam esse contrato, fazem de qualquer jeito e acabam não observando isso tudo e daí aquilo que era para te resguardar torna-se um problema. Bom, os primeiros passos, né? Os passos que eu sugiro para você fazer. Então, uma reunião de sensibilização com o proprietário de salão, que é o que a gente está fazendo aqui. Um diagnóstico situacional, então eu sempre, quando vem um cliente novo, eu sempre faço um diagnóstico, vou lá no salão, faço algumas perguntas, vejo como é que é a situação, como que é o relacionamento de vocês com a contabilidade, se a empresa de vocês tem gente que fala assim, eu quero seu salão parceiro, mas eu sou microempreendedor individual. O dono do salão não pode ser microempreendedor individual, só pode os profissionais parceiros. Então isso acaba tendo problema. Então eu sempre sugiro que seja feito esse diagnóstico, tá? Daí faz a regularização do salão parceiro, porque tem uma atividade, por exemplo, lá dentro do seu salão, dentro da documentação, tem atividade no CNPJ ligada à gestão, ligado à centralização de recebimento de pagamento, de apoio administrativo. Não precisa dizer, não tem, tá? Não tem, porque isso, como eu te falei, os contadores não sabem que isso precisa ser feito, não sabem, mas não é culpa deles, tá? Eu também defendo, porque é muita coisa mesmo e acaba que eu só sei disso por conta da minha necessidade, que eu acompanho o regramento Salão Parceiro desde o projeto, desde quando foi feito. Então, precisa adequar a documentação do teu salão, colocar a atividade que está ligado à gestão, à centralização de pagamento, apoio administrativo, para que eu possa fazer essa dedução aqui. Se eu não tiver isso, eu não posso fazer também, tá? Elaborar o contrato personalizado e homologar, então eu tenho que ir lá e entender que aquele auxiliar que trabalha com ela, que recebe um salário fixo, porque ele também cuida da agenda, esse cara, não adianta eu querer colocar ele dentro do contrato ali de parceria,
porque vai ter problema. Primeiro, que eu não posso assinar a carteira de trabalho ou fazer o contrato de parceria em até 180, em 18 meses, né? Ou não, porque ele realmente não pode, porque o vínculo dele tem que ser seletista, tá? Então, a gente tem que analisar de forma personalizada, né? Regularizar o profissional parceiro. Então, aqui no escritório, quando a gente pega, até agora a gente está trabalhando para um salão, e o que a gente fez? A gente pega todos os profissionais, a gente pede a cópia dos documentos e a gente faz esse processo. A gente regulariza cada um dos profissionais. Porque se tu for pedir para os profissionais fazer o processo de regularização, demora. Então, 15 anos que vai dar para fazer o MEI, não faz. Então, o que a gente faz? A gente pede, pega a cópia do documento de identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, entrega isso tudo para a gente faz todo o processo de regularização, solicita o alvará, habilita ele para nota fiscal e entrega lá e devolve para o salão, pronto. Para poder tocar, senão não consegue. Capacitar os profissionais parceiros. Então, aqui no escritório eu também faço, assim como a gente está fazendo aqui uma conversa, a gente pode marcar também uma conversa com os profissionais. Claro que daí a forma de falar é diferente. A linguagem que eu utilizo é mostrando os benefícios para os profissionais. Agora a gente está falando aqui dos benefícios para o salão, né? Então eu utilizo a linguagem para poder falar para os profissionais, mostrar para ele que vai ser vantajoso, tá? Também sugiro daí capacitação sobre gestão financeira, liderança, empreendedorismo, também sobre a tributação, controles financeiros e contábeis. Essa ligação com a contabilidade é extremamente importante, porque não adianta você fazer as coisas e a contabilidade não estar atenta ao que precisa ser feito, tá? Então, o que eu sugiro para vocês é isso, tá? Regularizem os profissionais, regularizem a situação da empresa de vocês, emitam as notas fiscais, porque vocês vão conseguir reduzir a carga tributária, conseguir afastar os riscos de ações trabalhistas, reduzir os encargos trabalhistas. Vocês vão possibilitar que as pessoas que trabalham com você possam dormir à noite tranquilamente, sem se preocupar em cair num processo de fiscalização, de malha fina. Você, dentro do salão de beleza, também se emitir todas as notas fiscais, fazer tudo aquilo que precisa ser feito, não vai ficar mais caro para você, porque hoje o que acontece? A maioria dos salões não emite todas as notas, emite aquilo que vendeu no cartão de crédito, porque é o que tem a fiscalização, e que é, 70%, 80% das operações. Então, emite a nota fiscal daquilo ali. E não pega nada do profissional. Então, hoje você paga imposto sobre, 80% do teu faturamento você paga imposto. Se você se adequa ao salão parceiro, você pode emitir nota fiscal, de 100%, então você vai estar 100% certinho, vai fazer uma análise financeira, vai conseguir analisar ali o teu salão de verdade, e você vai tirar da tua base de cálculo tudo aquilo que você paga para o profissional. Então vai sair mais barato para você ainda fazer esse processo, você vai ter uma tranquilidade, você vai ter aí uma sensação de dever cumprido e de... Deixa eu te perguntar uma coisa, e qual as modalidades de empresa que podem ter o salão parceiro? Hoje, a que tem mais vantagem é o Simples Nacional. Por quê? Porque o limite de faturamento olha como é a coisa... O limite de faturamento do Simples Nacional é 4.800.000. É bastante, né? Ainda assim, você pode reduzir aquilo que você pagou para o teu profissional. Então, vamos supor que se você faturar até 9.600.000, por exemplo, e ainda tirar a metade que você pagou para os diversos profissionais, você ainda está dentro do Simples Nacional. O MEI não pode ter salão parceiro? O MEI não. O MEI pode ser profissional parceiro. Agora, o MEI não pode ser o salão parceiro. Isso que mudou lá com as coisas e tal. Você não tem o CNPJ hoje. Eu tenho, só tenho que alterar o endereço. Mas tu trabalha sozinho? Mais ou menos. Na verdade, eu trabalhava... Eu sou daqui, mas eu morava no Rio Grande do Sul. Daí lá eu tive 2 salões. Um na praia e no centro ao mesmo tempo. Certo. Chegou a ter 21 pessoas trabalhando. Só que então já tem bastante... Eu fui reduzindo cada vez menos, né? Aqui eu tava com um salão com 5 pessoas. Entendi. Só que eu vendi o salão com todo mundo trabalhando e a vida é certa. E agora tu tá... E agora eu vim para Beira-Mar e tô com um ateliê. Entendi. Tem o CNPJ, mas tem 1 ou 2 lá que deve ter o MEI. Né, mas só que agora eu não tenho manicure todos os dias, é o dia da unha.
Entendi. Terças e quintas. Entendi. É só aqueles dias. Aí, Mas eu entendo que, assim, para você não ficar na situação de irregularidade, o teu salão não pode ser microempreendedor individual. Você teria que ter esse contrato de parceria com a manicure, porque o contrato de parceria ele não gera exclusividade. Então a manicure ela pode fazer contrato contigo e pode fazer contrato com a Andréia. Então ela vai trabalhar terça e quinta lá e na Andréia ela vai trabalhar quarta, sexta, sábado. Ela ficou no salão durante os outros dias e ali contigo. Ela vem comigo. Trabalha contigo. Então, beleza. Então você teria que ter o contrato de parceria para poder regularizar essa situação. Que eu quero assim, bem enxuto mesmo. Entendi. Daí assistente, daí vai entrar naquilo que a gente conversou. Tem é salário que você paga? Como que é? Daí tem que ter carteira de trabalho. Eu prefiro encaixar ela dentro da comissão. Comissão? Que atinge acima do salário mínimo, né? Tá, se for comissão, daí para entrar dentro do regramento do salão parceiro, você não pode ser microempreendedor individual e daí você pode fazer os contratos de parceria, tanto com ela quanto com a manicure. Tá? E ela pode ser MEI. Ela pode. E MEI como cabeleireira também. Até sem problema nenhum. A gente pode deixar ela bem ciente que ela pode seguir o rumo. Pode. Isso é uma proteção. Não tem problema. Só o que eu tô falando, o que eu tô querendo dizer é que você está aqui, né? Você é o salão e tem os profissionais que trabalham aqui com você. Hoje é só 2. Mas você não pode ser microempreendedor individual. Você tem que ser uma empresa no Simples Nacional para poder fazer esse processo. Aí essa daqui tem que ser dentro do Simples também. Fala, Andréia. É que esse é auxiliar no caso, para eu não contratar ele, não sei o que, então tu vai trabalhar por comissão. Aí entra lá as lavações, as sobrancelhas, depois vamos supor que eu quero R$2.000 para trabalhar lá todo dia contigo um mês. Uhum. Aí então eu não vou contratar ele por R$2.000 para não ter vínculo empregatício, eu vou fazer um contrato. De parceria. De parceria. Mas, vamos supor que vá lançando as lavações lá e não dê os 1.800, 2.000 que ele quer. Uhum. Eu tenho que pagar isso. Depende do apoio que você fez. Daí tem... Eu entendo, tá? Que daí tem duas coisas. Ou a gente aumenta o valor da comissão para esse profissional. Para que atinja aquele valor. Não vai querer trabalhar. Daí não sei, daí tem que ver. Porque daí cada profissional, você pode ter uma comissão diferente. Eu tinha uma assistente que eu não queria perder, trabalhou comigo 8 anos, e eu não queria perder de forma alguma. Então quando dava aquelas baixas no salão, assim, que tipo... Eu garantia. Sim, mas eu não tirava dinheiro do bolso, eu aumentava as comissões. Uma lavada custasse 3, 4 reais, eu pagava 8. Mas aí ajudava também com esse repasse para cliente, né? Então tem que pensar aí na estratégia. Mas quando eu dou garantia, de salário, lembra naquele item ali, ó, da subordinação, né? Aí então, eu garanti salário. Ele não tem subordinação, ele fica lá, ele tem que cumprir o horário e ele eu que mando, eu que determino qual é o trabalho que ele vai fazer e tal. Então eu tenho que verificar se eu não encaixo nisso aqui. O ideal é a gente fazer uma conversa depois individual, entender o que é a relação, para não encaixar ele aqui. De que forma a gente consegue fugir disso aqui. O que eles querem como profissional? Ele quer aquele valor X lá para ser auxiliar, mas nos momentos de folgas e tal, ele quer começar a exercer essas outras coisinhas que ele foi fazendo cursinho e tal. Claro. Normal, as pessoas têm essa gana, né, por aprender e se desenvolver. Mas assim, tem que entender, porque daí... O contrato ele tem que ser feito de forma personalizada. Não adianta eu fazer um contrato para ti que vai dar o mesmo para ela. Não. No teu salão tem uma realidade, tem uma estrutura de trabalho, tem as pessoas que trabalham lá, tem a tua cultura organizacional. No salão dela tem aquilo que está dentro da cultura organizacional dela. E daí a gente tem a legislação, de que forma eu encaixo a tua cultura e a cultura dela dentro daquela legislação. Daí a gente pode fazer um trabalho disso, tá? Então, as irmãs, os parentes, é mais difícil. Gente, eu espero que eu tenha, assim...
Eu só vou pedir para vocês para preencher aquela pesquisa, a pesquisa para mim, por favor, tá? E daí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem... agora tem as nossas lives, toda segunda-feira, também converso um pouquinho sobre isso. Hoje eu vou fazer um lançamento oficial. A gente já fez um primeiro workshop que fala sobre esse regramento Salão Parceiro, e no dia 29 de julho, né? É isso? 29 de julho, vai começar uma semana também de conteúdo para tratar sobre o regramento do Salão Parceiro, como que a gente faz tudo isso, tá? É um workshop também gratuito, é uma semana inteira de conteúdo, começa no dia 29 de julho e vai até o dia 4 de agosto. Então, são na segunda, na quarta e na sexta tem aulas. Quem se inscrever, a gente manda. Mas o pessoal que está aqui inscrito vai receber. Recebe o e-mail. Daí sobre o... Tipo, no salão a gente... como é que ele botou aqui? Colaboração com limpeza. Certo. Né? Uhum. Antes do salão, todo mundo tem um dia que limpava, aquelas coisas aradas. Certo. Como é que é isso? O que acontece, assim, ó? A gente tem que observar a regra trabalhista, né? Eu quero estar... Dentro do que manda a lei. Só falta eu fazer os contratos e homologar. Mas assim, eu entendo. Já exige. Eu entendo que não tenha problema, por exemplo, você pedir para o cabeleireiro varrer o cabelo dele e colocar na lixeira. Não vejo que isso seja um problema. Agora, você estabelecer que ele vai fazer a limpeza, limpar o banheiro, limpar não sei o que, isso não, tá? Isso é um problema. Isso tem que ser responsabilidade do próprio salão. Agora, ele manter a bancada dele organizada, limpa, organizada, higienizar os produtos, isso eu não vejo problema nenhum. Inclusive, isso... Para, assim, deixar muito claro, a gente pode fazer o regimento interno, mas isso no próprio contrato de parceria já fala. Como eu tenho auxiliar, então às vezes já no início eu falo, ela é minha auxiliar, mas claro que isso não impede que se está corrido e coisa, ela pode ir lá, passar, varrer, mas eles claro. Tem o seu canto organizado. Tá, beleza. Qualquer coisa que precisar, já tem à disposição. Tudo, com certeza. Valeu, tchau, tchau. Então, gente, eu vou... Tem mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Como exigência de horários no contrato. Uhum. Assim, ó. Isso é um item que a gente tem que observar. Eu não vejo isso como um problema, você determinar qual é o horário de trabalho que a pessoa... Por exemplo, vamos supor que tu tenha um salão que trabalha das 10 da manhã às 10 da noite, tá? E você quer colocar uma turma que vai trabalhar de manhã e uma turma que vai trabalhar no período noturno. Não vejo isso como um problema, só que isso tem que estar dentro do contrato. Não quer dizer que você tenha que exigir que a pessoa fique lá durante as 10 horas e tal, mas você pode delimitar um horário para cumprimento de agenda. Sim, é que o meu salão trabalha, né, o horário de funcionamento é das 9 às 7 da noite. Certo. Mas, tipo, eu e o outro cabeleireiro, a gente não tem hora. Mas, hoje, o que está acontecendo? Principalmente as manicures, elas não querem trabalhar 4, 5 horas da tarde, querem ir embora. Uhum. E sábado elas não querem mais trabalhar. Entendi. Isso que é por comissão, né? Daí isso... Eu troco com elas. Tu quer chegar mais tarde? Eu já Se vi. tu quer chegar às Agenda, 10, quando tu vê, ela vai lá na agenda, riscou, eu nem me falaram, é que eu trabalhei com a minha cunhada, mas eu tinha um compromisso com o salão. Se eu fosse riscar minha agenda, se eu tivesse uma viagem, se tivesse um compromisso, já avisava antes? Eu conversava com a minha cunhada e ia lá e riscava minha agenda. Não, mas hoje não, elas acham que como são autônomas, quando eu vejo, fica assim, o risco da agenda. Assim, isso é normal, mas isso faz parte também da criação de uma cultura organizacional que valorize essa conversa, que valorize isso. No momento que você faz um contrato, faz um regimento interno, que tem uma conversa com os profissionais parceiros, que não pode ser de qualquer jeito e que tem que ser dentro daquilo que espera, da forma que está no contrato ou no regimento interno, fica mais fácil de resolver isso, tá? Então, às vezes uma boa conversa, mas
encontrando os motivos certos, né, para explicar por que aquela pessoa precisa trabalhar. Porque as pessoas falam assim, ah, não, mas eu não tenho cliente, vamos embora e tal. Isso. Daí é aquilo que eu falo, né? Se você não está à disposição para o trabalho dá as costas para você. Então a pessoa não vai ter a agenda dela melhorada porque ela também não se dedicou e ela não criou um ambiente para que o universo entenda que ela está à disposição para o trabalho. Então no momento que ela fala assim, não, posso fechar, não vou hoje porque a minha agenda está fechada. Pois o que ela vai fazer? Ela vai reclamar na hora de receber. E vai reclamar que não tem cliente. Mas ela não vê que a fulana fica lá o dia todo, que mesmo que quando a fulana está sem trabalho, ela está fazendo a unha da colega para poder dizer que ela está à disposição para trabalhar e tal. Então isso tudo tem que ensinar para as pessoas, sabe? Então nesse trabalho que eu faço, que é de conversa com os profissionais parceiros, eu também jogo para eles a responsabilidade que eles têm com o trabalho dele, porque o salão parceiro e o profissional parceiro, os dois têm que estar alinhados a prestar um bom atendimento, a querer aumentar o seu número de clientes, estar à disposição do seu cliente e tal. Então, é um trabalho, tá? De mudar a cultura organizacional e de informar. Como fazer o contrato, tudo certinho e colocar que vai ter um regimento, entendeu? E tem que dar... Daí só assim, ó. Quando eu atendo os meus clientes aqui, daí isso já fica de alerta para vocês também. Tomem um pouco de cuidado para fazer isso. Com as informações que eu estou passando aqui, vocês não precisam me contratar, não é isso que eu estou querendo. Vocês conseguem fazer isso, a Gisele pode auxiliar, outras pessoas podem auxiliar nesse processo. Mas você tem que tomar um pouco de cuidado na forma de conduzir. Tá? É que eu já tive salão de beleza e eu sei como que funciona a conversa com a manicure. Eu sei como que funciona a conversa com o cabeleireiro. Você tem que saber a forma de conduzir essa conversa, porque senão você acha que vai resolver um problema e você vai criar um outro problema, Sim. tá? Então, é um público bem especial. Você tem que ter um cuidado, tem que ter um carinho, assim, que precisa. A gente trabalha com a questão da vaidade, então tem que... Por exemplo, quando chegar, ele vai achar ótimo regularizar tudo, ele vive cobrando para regularizar. A hora que eu falar que ele vai ter que emitir a nota... mas daí é isso que eu te falei, assim, eu preciso falar para ele que ele vai ter que emitir a nota ou eu posso dar um jeito e falar assim, olha só, eu sei que você vai ter que emitir a nota, mas eu vou fazer isso para você. Olha que legal. Entendeu? Você está falando a mesma coisa, só que você está... Porque o custo dele vai ser zero. Só um mês, só os R$50. 50 tanto cabeleireiro como manicure. Mesmo valor. Mesma coisa. Não muda nada. É o que eu digo assim, só querem os benefícios, não querem os outros. A responsabilidade. Mas isso é normal, André, isso é normal. O que a gente tem que fazer é encontrar formas de resolver isso. E tem formas de resolver. Mais uma coisa assim, eles tem pessoas que têm MEI, mas que está lá atrasado há milhões de anos. E agora eu vou querer colocar na linha tudo isso. Para eles acertarem isso. Daí tem que fazer um diagnóstico e entender quais são os problemas e daí verificar quais são as possibilidades de arrumar. Eu sei de uma lá que não paga faz tempo, eu não sei se tem uma dívida lá. Provavelmente sim. Daí tem forma de fazer parcelamento. Tem forma de fazer parcelamento, a contabilidade pode ajudar vocês nesse processo, de que forma isso acontece. Ou ela pode fechar com um antigo e abrir outro? Pode fechar aquele e abrir um outro, mas qual é a responsabilidade? Está alinhado ao CPF dela, mas qual é a responsabilidade dela com aquilo lá? Tem que estar muito claro isso para as pessoas, entende? Então, por isso que eu digo, tem MEI que já está aberto, a gente faz um diagnóstico também dos profissionais, verifica qual é a situação e diz, para esse profissional, a gente fez agora há pouco, né? Faz ali do profissional, vê o que tem, esse aqui tem 3 anos de microempreendedor aberto, dá para fazer um parcelamento, fica 40 parcelas de R$50, não sei o que, né? Ele quer fazer, não quer, porque daí é ele que tem que tomar essa decisão, entende? Tem alguma forma que o salão pode auxiliar nesse processo? Tem, mas aí a gente tem que fazer um diagnóstico e dar, assim, prescrever a medicação certa para aquele profissional. Tá? Então, é o salão que a gente tem que olhar e os profissionais, cada um no seu quadrado. Tá bom, gente? Obrigado. Qualquer coisa...